Vinland Saga finalmente no All Blue. Eu espero que tenha muita audiência porque eu fiquei muito impressionado com tudo que eu vi nesse episódio triplo. A Wit Studio já chega poderosa com Vinland Saga no episódio triplo. Então, começou muito bem. Eu gostei muito da atmosfera viking. É um anime shonen com um ar seinen. Gostei muito da abertura. É uma abertura instigante que vai numa crescente, dá a ideia de que o anime vai ter muitas batalhas marítimas e vai ser bem sangrento. Gostei muito do encerramento também, mais ameno, mostrando a vida no vilarejo natal do Thorfinn. E é impressionante, galera, porque por falar no Thorfinn, a gente vê que ele é o protagonista, mas a história desse episódio triplo não tá centrada nele. Tá contando a trajetória do Thors. E meu Deus, que personagem, eu nem acredito que provavelmente ele vai morrer no episódio 4 pra termos o time skip e o Thorfinn adulto enfrentando as suas batalhas, né? Trilha sonora também é excelente, mas vamos falar da narrativa agora. Vamos embora analisar e teorizar? Vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai dando uma machadada viking no like e se inscreve no canal para mais Vinland Saga. E lembra que agora, sexta e sábado, dias 12 e 13, eu estarei na Anime Friends com vocês. Eu espero ver todos lá, hein? Vamos falar do prólogo. Pra começar bem organizadinho, a gente vai falar dos 3 episódios, claro, né? Mas vamos iniciar com esse prólogo, onde vemos o Thors e a Helga, sabemos que eles são marido e mulher, numa espécie de paraíso. Me lembrou muito a cena final do Gladiador. E logo depois desse encontro, nesse suposto paraíso, vemos uma guerra viking que está rolando no ano de 987. A gente tem a pegada do que pode vir a ser Vinland Saga na questão do Battle Shonen, nem do que pode vir a ser, do que virá a ser. Porque mostra o Thors sendo um cara muito forte com movimentos sobre-humanos. Ele, quando vai pular de uma embarcação para outra para matar os inimigos, ele não pula no mar e vai nadando com a faquinha na boca, não. Ele já pula de um navio pro outro direto e com um golpe só ele mata 10 inimigos. E aí a gente vê que o Thors acaba numa costa, numa prainha ali, ao puxar uma briga para debaixo d'água, e ali ele contempla o horizonte de guerra. É aí que o episódio tem um time skip de 15 anos e a narrativa envolvendo Thorfinn começa. O nome desse episódio é Algum Lugar Longe Daqui. É justamente para se referir a Vinland. É um episódio que marca o contexto da história. Então, bem inteligente conhecermos os personagens, sabermos o contexto em que eles vivem, o background do Thors. E estamos no ano 1002. É um novo milênio, 15 anos depois daquela guerra que vimos no prólogo. E aí conhecemos o Thorfinn, que é o filho do Thor. Fico com um pouco de agonia em falar com a língua entre os dentes. Acho que eu vou falar Thorfinn mesmo. E ele vive, né, o menino vive uma vida de fazendeiro em Markland, esse vilarejozinho aí. Tirando leite de vaca, capinando mato, é uma vida bem tranquilinha. E a gente vê que um tal de Leif vai contando histórias. Aí já umas histórias bem escabrosas, umas histórias mentirosas. Ele vai falando que os vikings vivem numa era de descobertas de novas terras. E ele revela para as crianças que foi descoberto um novo continente, onde tudo é incrível. Há muito verde, é fértil, não tem problema com escravidão. E esse continente é chamado Vinland, que vai ser muito importante para o futuro da obra, né? Afinal, o nome da obra é Vinland Saga. Vai ser toda a saga dentro desse continente, provavelmente. Então, deve rolar um êxodo aí dessa vilinha de Markland para Vinland no futuro. Tem até um menininho, não lembro agora se foi o Thorfinn, que questiona sobre a Jormungandr. É uma grande serpente que protege a árvore Yggdrasil, que conecta o mundo plano com Valhalla, que por acaso também é mencionado aqui, Valhalla.
Então, galera, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada nos termos em lendas vikings. Claro, eu vou estar explicando isso pra vocês, mas eu acho que vai melhorar muito a experiência de vocês estarem assistindo o anime. Mas aí, claro, né, com a experiência completa, vendo o vídeo do All Blue, a gente complementa todos os raciocínios aí. E pelas ideias do Leif, parece que ele e essa galera viking aí tá acreditando no conceito de terra plana. Lê do engano, né? Essa gente inventa cada coisa. Muito bom. E aí conhecemos a Ylva, a irmã do Thorfinn. Ela vem com a vibe bem medonha de que o inverno tá chegando, é o Winter's Coming de Game of Thrones, mas eu acho que aqui eles estão se referindo apenas a toda a problemática do inverno, porque os animais morrem, é muito frio, acaba a colheita, realmente é bem desastroso. Eu não acho que vai chegar um grande monstro de neve ou um exército, alguma criatura que venha durante toda a nevasca, sabe? Mas vai que... E aí mostra a Ylva e o Thors tirando neve do telhado, que é nesse momento que a Ylva escorrega e acha um homem com a corrente no pescoço, provavelmente um escravo. Nesse momento, em paralelo, um pouco longe dali, o Leif está contando toda essa problemática do gelo, do inverno, para o Thorfinn, né? Quando o inverno vem, é a mesma coisa que chegar também a fome, a morte. Então o Thorfinn começa a se questionar. Então por que a gente vive aqui nesse vilarejo? Se a gente só está esperando em determinada época do ano chegar a fome e a morte. Então eu gostei muito desse questionamento do Thorfinn, porque já mostra que é um menino que deve querer explorar. Ele deve querer levar todo esse vilarejo de Markland até Vinland. E o Leif fala que boas terras já foram descobertas, mas Harald expulsou todo mundo. O Harald vive no que o anime chama de Noruega. Então ele expulsou a galera pra viver no gelo. Só fica lá quem jura obediência a ele. E aí o Thorfinn não entende muito aquilo. Pô, meu pai poderia estar vivendo lá e vive aqui. E o menino fica um pouco confuso. De volta à casa do Thors, ele ressuscita o homem. É confirmado que ele é um escravo por conta da corrente no pescoço. E ele diz que veio do vilarejo de Halfdan. E o próprio Halfdan chega lá. O Leif, o contador de histórias, até tenta intermediar, mas o Halfdan parece ser um cara muito tirânico, né? Ele vai falando que corrente é o único adereço que fica bem num pescoço humano. E aí você já vai se preparando para aquele clima de briga, né? A galera vai se estranhando, os ideais são muito diferentes ali. A gente vê que o Halfdan luta usando correntes, ele dilacera um dos seus homens que estava provocando uma briga ali. Ou seja, por mais que eles sejam tirânicos, o Halfdan respeita o Thors. E aí ele se propõe a dialogar com o Thors. Vamos ver se o meu escravo veio parar aqui, se ele tá na casa do líder, né? E aí, galera, vemos um pouco do que o escravo tá sonhando. Mais uma vez, o paraíso. Então tem essa temática do místico aqui em Vinland Saga. É aí que o Thors mostra o escravo, mas ele se propõe a comprar o escravo do Halfdan. Ele oferece 3 ovelhas, Halfdan não aceita. 4 ovelhas, não aceita. Não, eu preciso torturar ele na frente dos outros escravos. Olha só como o cara é. E aí o Thors oferece 8 ovelhas. O cara morre logo em seguida, pô. Mas você vê que o Thors, ele queria dar um enterro digno. Ele é um cara ultra pacífico e muito honrado também. Nesse momento, né, já tá no fim do episódio, termina com um baú. Um baú aberto, mostrando uma adaga, tipo uma espada, mas aí posteriormente a gente descobre que é uma adaga. O que eu achei interessante, dado o contexto mais pro final do 3º episódio, de que o Thors deve morrer, é que esse Halfdan, apesar de tirânico, a gente viu que ele respeita o Thors, então ele deve ficar muito pistola e talvez ajudar o Thorfinn na sua jornada quando ele ficar mais velho. É aí que começa o episódio 2, que tem como título Espada. A gente já vê a conexão do Thorfinn com aquela adaga do seu pai e também como ele se comporta no treinamento. Ele parece muito que vai virar um grande guerreiro que nem o Thors. E o Thorfinn também lembra muito o Shin de Kingdom. Na verdade, Vinland Saga me lembra muito o clima de Kingdom, que é um mangá que eu recomendo bastante que vocês leiam. Fala sobre a unificação da China e tem muita guerra boa,
mostrando todas as estratégias, tintim por tintim. É como se fosse um One Piece focado em estratégia de guerra, e claro, com muito Battle Shonen no meio da guerra. Mas enfim, voltando pra Vinland Saga. O episódio se chama Espada e começa numa base viking na Inglaterra. A gente vê os vikings tomando banho, eles só tomam banho aos sábados. Os ingleses sabem desse costume e atacam, ó, na surdina. Vão pelo pântano e vão enfiando as lanças na galera. E esse é um grande incidente, gravem. É aí que a gente volta, o Thorfinn tá falando sobre Valhalla após o treinamento. É contextualizado que Valhalla é o lugar para onde vão os guerreiros mais fortes e dignos. O Thorfinn até fica se perguntando, pô, a minha irmã e a minha mãe vão pra lá, ele querendo a família unida, né? Então a gente já vê que o Thorfinn, eu acho que ele vai ter aquela vibe do Eren Yeager de Shingeki no Kyojin. Perdeu sua família e agora quer se vingar e tal. A abertura me passou muito isso. O finzinho da abertura da música, né, mostra um grito. Então parece que o Thorfinn vai ter muito esse espírito de vingança. E aí a gente vê um navio de guerra chegando em Markland. Aí eu fiquei pensando, caramba, velho, será o Harald? Lembrando que o Harald é o cara que pegou as terras na Noruega, expulsou todo mundo que não queria seguir ele para ficarem relegados aí ao gelo. E o Thorfinn é meio bolado com esse cara. Mas não é o Harald ainda. Eu acho que ele vai ser enfrentado no futuro. A gente até vê um vislumbre dele na abertura. Eu creio que é ele, um rei meio que sentado num trono. Só que aí a galera chega, eles querem o Thors, o Troll. Ele tem essa alcunha, né, pelo modo como ele batalha fervorosamente. O cara realmente é muito forte. Mas aí eles se curvam quando o Thors chega. E aí a gente descobre que é o grupo do Flock. O Flock tem uma conversa em particular com o Thors e ele diz que uma grande guerra vai acontecer justamente por conta daquele incidente no banho, né? Eles estão querendo invadir a Inglaterra e aí, vamos todo mundo? Só que o Thors não quer de jeito nenhum. O Flock até lembra que são ordens de Sigvald. Ele seria o imperador dos vikings, de todas as facções, vamos dizer assim. E a gente descobre nesse momento que o Thors desertou o seu exército, que ele fingiu ter morrido, ele jogou o cara pra água de propósito pra fingir um afogamento, uma morte debaixo da água. Por isso que ele foi nadando até a costa pra poder fugir dali, velho. E aí o Thor se encontra numa sinuca de bico, né? Porque sabem que ele desertou, estão chamando ele pra guerra, então ele tá meio que sendo obrigado. E agora? O vilarejo se empolga, Markland. Pô, a gente vai pra guerra, que massa! Se eu morrer, eu vou morrer com honra no campo de batalha. Mas o Thors não quer isso pro seu povo. Ele fica bem triste, ele é um cara meio pesaroso, né? É aí que a gente vê um pouco do passado do Thors. A gente realmente vê todo o contexto de como ele fingiu a morte dele e tal. Ele tava cansado de matar, ele tava cansado de ver sofrimento. Tem até um cara que ele mata que fala o nome da esposa se ajoelhando e logo depois morre. Então ele não tava querendo mais ver aquilo, galera. Ele é muito pacífico. Algumas pessoas podem até dizer que o Thors é muito covarde. Mas eu acho que, na verdade, a atitude que ele teve foi diante de um despertar, sabe? É tipo Meliodas em Nanatsu no Taizai. Véi, pra que eu tô guerreando? Guerra não tem sentido nenhum. E aí o Thors caiu essa ficha na cabeça dele. Não quero isso mais pra mim, véi. Só que aí ele abandonou seus companheiros, né? Ele poderia escolher não guerrear mais depois que aquela batalha acabasse. Mas foi no meio da batalha que ele decidiu ir embora. E aí, beleza. A muito contragosto, o Thors aceita ir pra essa guerra e vemos os momentos de preparação. É aí que foca mais na brincadeira das crianças, que é uma brincadeira barra treino. Elas estão brincando com lanças, com machados, com espadas. E a gente vê que o Thorfinn é bom desde pequenininho, lutando contra grupos. Só que ele não segue as regras do jogo. E como ele tá brincando, ele dá as costas pro inimigo tranquilo. E aí mandam um golpe de lança nele. Só que aí ele levanta. Tipo, não, tu morreu, sai da brincadeira. Ele tá lá batendo em todo mundo. Ele chega ao ponto de quebrar o braço de um pirraia lá, velho. O menino, meu braço! O Thor diz que o pirraia vai ter que ficar com uma bandagem no braço durante um mês aí. E aí o Thorfinn acha o baú do pai com as roupas que o pai usava quando costumava guerrear, né? Com a tal adaga que aparece no finalzinho do primeiro episódio. Ela é tão afiada, galera, quando ele tira da bainha, que ela faz um zumbido.
ela vibra, parece que tá cortando o ar ao menor movimento que o Thorfinn faz. E aí que simbólico, porque o Thor vê aquela cena e pega a adaga pela lâmina, já mostrando, ó o que isso faz com a pessoa sangra. E aí vem um monte de lições do Thor, né, que uma espada é usada para matar o seu inimigo. E aí quem seria o seu inimigo? Thorfinn, ele fala, é o Halfdan. Olha só, aquele cara que veio ali pegar o escravo. Mas não, ninguém nasce com inimigos, não existem aqueles dignos de serem mortos. Me lembrou muito uma frase do Gandalf em Senhor dos Anéis, quando o Frodo blasfema querendo que o Gollum morra. Ele devia ter morrido, e o Gandalf fala, se você não pode dar a vida, você também não tem o direito de querer tirar a vida de ninguém. E no final do episódio 2, a gente vê que o Flock vai até um acampamento, o acampamento de um tal de Askeladd, e ele encomenda a morte do Thor. É aí que o episódio 3 começa, o nome do episódio é Troll, a alcunha do Thor, e a gente vê que o Flock quer matar o Thor por ele ter desertado da guerra há 15 anos. Aquilo deve ter prejudicado muito o Flock para ele ter esse desejo de vingança, pô. E a gente fica sabendo ainda que não se tratará de uma execução normal, uma batalha digna e justa, tipo, vai ser na trairagem. O Flock até alerta esse Askeladd. Olha, o Thor luta muito. Vocês não vão ter chance de vencer o cara de maneira justa. Então preparam uma emboscada. Tipo, é muita trairagem, pô. Mas aí o Flock deve ter sentido muita trairagem da deserção do Thor há 15 anos, né? E a gente vê uma sacada nessa conversa entre o Flock e o Askeladd, que aparece um tal de Bjorn, do exército do Askeladd. E ele joga uma lança no meio dos dois, no meio do Flock e no meio do Askeladd, quando eles estão conversando. E essa lança bate na parede, que não era parede na verdade. Era um dos homens do Flock, que estava ali de tocaia, para ameaçar o Askeladd. O Bjorn se ligou naquilo, pô, e vejam a precisão e a força do cara. Após essa conspiração, a gente vê a partida da vila de Markland, a galera que vai lutar ao lado do Thor. A gente vê o Ari todo apaixonadinho pela Ylva. É uma pena que ele deve morrer nessa trairagem toda agora, né? Eu tava doidinho que ele voltasse pra ele... Sei lá, galera, eu fiquei shippando esse casal, sabe? E pelo visto não é só o Ari que é apaixonado pela Ylva. Todo mundo curte a menina. Eu fiquei pensando, é a única da vila, é? Mas não, tem umas outras meninas lá. É porque a Ylva, ela tem uma personalidade forte e os vikings devem gostar disso, né? E aí o Thor, ele planeja deixar os mais jovens na Noruega, ou naquela ilhazinha, né, que apareceu no final do episódio, onde eles são emboscados. Então opa, quer dizer que o Ari e os outros podem sobreviver, mas não, porque a emboscada não acontece no destino final do Thor, acontece justamente nessa ilha onde ele ia deixar o povo, pô. E é louco, porque ele pretendia ir pra guerra sozinho, né? E aí quando o navio parte, galera, é o exemplo maior das viagens de Battleshone, mas é muito bom que a galera senta de um lado do navio pra remar e o Thor está sozinho com um remo gigante, pô, indo lá. E o navio vai empenando pro lado dele, a galera precisa se ligar, né? Ei, pô, vamos remar aqui, senão a gente vai voltar com o Thor remando sozinho, velho. E é massa que o Thor tem plena noção de navegação. Ele usa muitos termos e tal, vamos, agora já tá aqui na correnteza, tá de boa. O cara é um exímio estrategista, guerreiro, navegador, um pacote completo. E aí no mar é que a gente descobre que o Thorfinn foi junto, o menino se escondeu dentro de um barril. Minha gente, no primeiro momento o Thor fica tenso, só que aí ele fica de boa quando vê o Thorfinn dizendo: olha o mar, papai! Mas aí não tem desculpa não, velho, vai levar as palmadas, é muito engraçado a bundinha do Thorfinn aparecendo e depois... com aquela mão pesada do Thor. Ele deve ter controlado a força, né, galera? Porque se ele deu com toda a força dele ali, o menino ia ser destroçado total. A gente vê que o Leif também é bom em navegação, ele sabe navegar à noite bem de boinha, ele sabe por onde ir, velho. A galera, os mais jovens, né, ficam impressionados. E aí tem um papo entre o Thor e o Ari. O Ari revela que é apaixonado pela Ylva, ousadia e alegria, né? Falando com o sogrão, ainda mais o Thor, assim. Mas a gente vê que esse relacionamento entre os membros de Markland é bem respeitoso, né? E aí o Thor, ele vai falando do nascimento da Ylva.
É tipo ele dando a importância da filhinha dele pra entregar a mão dela para o Arryn, né? E aí nesse flashback da Ylva bebê, mostra como o Thor segurava a menina quando ela nasceu, pô, só pelas costas, e o bebê com o pescoço pra trás. Eu ri demais. As enfermeirazinhas lá, menina, não segura ela assim não, tá bom. E dá pra mãe, muito massa. E ele fala que Ylva era o nome da mãe dele. Então ele tá mostrando pro Arryn como ele ama aquela menina. Então sinta o peso da sua responsabilidade. É aí que eles chegam na ilha em que o Thor ia deixar todos os jovens. É uma pausa na navegação deles para eles descansarem, mas na verdade o Thor ia seguir sozinho, né? E aí o Leif já saca que tem algo errado quando eles estão entrando pelos penhascos, né? Situação tranquila para uma emboscada ali, velho. Você de boinha, navegando lentamente, parede de um lado, parede do outro, lá em cima vem a galera, ataque frontal, taparam a saída também. Então o Leif até propõe no começo, vamos dar a volta, e eles estão dando a volta, mas tapam a saída, e é muita trairagem, galera. O Thor, nesse momento, ele já previu tudo o que ia acontecer, eu acredito muito nisso. E aí ele já pega a espada, coloca nas costas, né, com o cinturão e tal, a bainha, e dá a adaga pro Thorfinn. É por isso que eu acho que ele já vislumbrava o que aconteceria. E ele diz, ó, Thorfinn só usa isso pra se defender. Eu acho que o Thorfinn, apesar de ir num caminho de extrema vingança no futuro de Vinland Saga, ele vai lembrar das palavras do seu pai. Essas palavras vão ser muito fortes. E não só as palavras, né? O comportamento do Thor também. O Thorfinn cresceu com o seu pai, conhecendo que ele é um cara muito pacífico e muito de boas. Então, o Thorfinn, além de genética, ele deve ter incorporado esse jeito pacifista por conta da convivência, né? E aí a gente vê que o Bjorn tá ali no navio, o cara que atirou aquela lança, né, apelão pra caramba, e ele come um cogumelo. Tem um dos minions do Askeladd que até falam, eita, ele comeu o cogumelo. E aí eu lembrei da abertura, quando o Bjorn come um cogumelo e vira Berserk lá. Não é Berserk, mas ele fica muito mais forte, né? Talvez o corpo dele tenha sido treinado para absorver os nutrientes daquele cogumelo. Eu quero ver qual vai ser a viagem disso. E aí aparece o Thor já no navio. Bem interessante que ele luta usando as mãos, enquanto ele não tá precisando usar a espada, para você ver como ele é pacífico. Mas eu já tô vendo que a morte dele deve ser que nem a de Boromir no primeiro Senhor dos Anéis. Tipo, o Thor enfrentando a galera e o Bjorn atirando lança. Bate uma, o Thor continua lutando. Bate duas, ele continua lutando. Até que ele cai sem aguentar, né, em pé, sem forças. Então, galera, eu já peguei um apreço muito grande pelos personagens. O Thor, tipo, claro que ele vai morrer no próximo episódio. Isso é muito previsível. Só que eu não quero que ele morra, velho. Eu vou ficar muito agoniado vendo o 4. Eu espero que a gente siga essa saga, a Vinland Saga, juntos. Quero muito saber a tua opinião sobre esse episódio triplo. E até a próxima!